Olá, amigas e amigos do Instituto General Vilas Boas, sejam muito bem-vindos, todos aqueles que estão inscritos para acompanhar essa webinar e aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos, a propósito dos 200 anos de nossa independência, que serão completados no próximo 7 de setembro, discutindo assuntos da maior importância para esse país, né? Essa grande parte do país, que é a Amazônia, está sendo o tema principal. Idealizado pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, a iniciativa do webinar IGVB cumpre a missão do Pilar Nacional, colocando em pauta a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da floresta tropical e dos povos da Amazônia. Então, hoje, para começar os trabalhos, eu passo a palavra para a presidente do Instituto Vilas Boas, dona Cida, que, mais uma vez, vai falar em nome do general Vilas Boas. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecemos a todos que estão ligados nessa webinar, que eu acho de suma importância para todos. Mas vamos lá. Antes de iniciarmos nossas atividades nesse segundo dia de webinar, trato de me redimir perante o Alexandre Garcia por não termos comemorado as condecorações recebidas no Rio Grande do Sul por ele. Os desavisados, Alexandre, desconhecem que as condecorações gaúchas são concedidas em reconhecimento a atos de bravura em combate. E essa bravura esta que presenciamos no dia a dia. O IGVB sente orgulho por tê-lo como membro honorário. Saúdo, agradeço e dou as boas-vindas aos debatedores de hoje, o velho companheiro de lides amazônicas, ex-deputado Antônio Feijão, e ao senhor Marcelo Norqui, garimpeiro e conselheiro de Unidades de Conservação do Pará. Muito obrigado a todos, general Vilas Boas. General Vilas Boas, acabo de receber mais uma condecoração gaúcha, de um gaúcho de Cruz Alta. Muitíssimo obrigado. Realmente, a vida é um como diz o Ijuca Pirama. E vamos em frente, vamos continuar combatendo pela bandeira verde e amarela deste país, pela ordem e progresso. Essa bandeira que eu saúdo todos os dias de manhã, né, a começar um dia. Bom, e para começar o programa, o ex-deputado Antônio Feijão está aqui ao meu lado, vai falar dentro da pauta saúde e tecnologia como ferramentas do desenvolvimento da Amazônia, nesse nosso webinar. O tema dele será mineração na Amazônia e os inimigos invisíveis. Ele é geólogo, advogado, pós-graduado em perícia, auditor ambiental, com MBA, pela Fundação Oswaldo Cruz, especialista em gestão ambiental, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amapá, exerceu o mandato de deputado federal por 3 legislaturas. Foi relator da CPI da FUNAI em 1999, presidiu a comissão que pacificou a questão de Serra Pelada, foi superintendente do Departamento Nacional da Produção Mineral no estado do Amapá, secretário de Estado do Meio Ambiente, diretor-presidente do Instituto de Terras do Amapá. É presidente da Fundação Amazônica de Migrações e Meio Ambiente, o FINAMA. E está aqui para conversar com vocês sobre mineração na Amazônia e os inimigos invisíveis. Caro Antônio Feijão, a palavra é sua. Obrigado, Alexandre. Quero agradecer muito do coração ao nosso querido general Eduardo Vilas Boas, dizer para ele que é uma grande honra estar aqui num instituto que discute algo muito maior do que uma região, discute o nosso futuro, porque, como dizia o Sarney, em 1986, em Tabatinga, quem tem a Amazônia não teme o futuro. Portanto, o tema desse instituto é muito importante. Agradecer a dona Aparecida e, em nome da Amanda, a toda essa equipe maravilhosa que está dando suporte aqui. A você, Alexandre, você hoje é um dos homens mais queridos no interior da Amazônia, não porque os seus comentários nos revelam,
mas que os seus comentários traduzem a nossa realidade. E isso é raro no jornalismo de hoje. Obrigado. O tema que nós vamos abordar, ele é um fragmento só de várias outras invisibilidades que nos perturbam no dia a dia. Eu montei quatro fundamentos para a gente discutir: a questão do indigenato territorialista mineral, vou colocar o caso da Reserva Nacional do Tapajós, a Reserva Nacional do Cobre, a Reserva do Tapajós é uma reserva garimpeira, vou discutir a questão das ONGs, né, e o Estado paralelo, e para finalizar, o quarto item, nós vamos falar um pouco sobre esses anos centenários que trazem uma certa omissão do Estado sobre a realidade amazônica. E eu batizo esse primeiro slide, né, uma frase de Euclides da Cunha, que no início do século XIX, ele escreveu muitas cartas e ele disse: a Amazônia é o último capítulo da Gênese. Então Euclides da Cunha nos brindou com esse mundo que se revela e que ainda está nascendo e sendo trazido a toda a nação. A primeira crítica é essa que está resumida nesse slide, onde a Amazônia está em 3D e o Brasil está lá embaixo. Só que nós, em 3D, somos o patrimônio na discussão nacional. E o Alexandre já repetiu muitas vezes, né, em seus debates, dos seus programas diários, nas suas inserções, que a Amazônia é Brasil. Portanto, nós precisamos quebrar essa fragmentação de que o olhar da nação para todos nós e as nossas riquezas é um olhar patrimonial. Em seu livro, a escritora Barbara Tux escreveu A Marcha da Insensatez. Ela destaca algo importante que eu também vou destacar aqui. Quando eu colocar uma frase de uma pessoa no tempo e espaço de 50, 60 anos, eu não estou julgando eles. Porque a própria autora diz: nada mais injusto do que julgar os homens do passado pelas ideias do presente. Portanto, não está aqui o feijão para julgar as pessoas. Apenas eu resgato o momento de destaque de uma pessoa, de um autor. O primeiro fundamento que a gente aprende na matriz geopolítica, ou ouvindo um militar falar, um estudioso, ou indo à Escola Superior de Guerra participar de grandes debates, como eu tive a honra de ir lá algumas vezes, é que sem o domínio dos nossos recursos naturais não existirá planejamento estratégico para o desenvolvimento da nação. Um país não pode andar sobre o seu solo sem ter autoridade de explorar suas riquezas. Portanto, eu abordo, primeira visão antiga, mas importante destacar, esse mapa. Ele é da revista Manchete, do início da década de 60. E ele traz, né, a equação do imaginário que o INCRA idealizou para passar do Nordeste empobrecido e do Sul desassistido de uma tecnologia que desempregava no campo, passar essa gente numa procissão de ocupação da Amazônia. E foi graças a essas estradas que nós hoje ainda podemos, Alexandre, discutir que a Amazônia é Brasil. Se não tivéssemos esses eixos rodoviários, nós estaríamos ainda no século XIX, no início do século XIX, no período da borracha. Então, alguns fatores são determinantes. Existem muitos outros, e aqui não está uma disputa acadêmica, apenas um detalhe de quem viveu essas 4 décadas na Amazônia. Primeiro grande momento, Pedro Teixeira sobe, né, e finca no Rio Nabo o marco português. O detalhe é que o Pedro Teixeira recebeu a informação de que lá em Belém do Pará tinha chegado uma ubá, um barco daquele, com 2 soldados, uns 10 remadores e um padre. Aí ele diz: traga essa gente aqui. Quando trouxeram, vocês vieram com quantos militares? Não, só nós mesmo. Então ele disse: é muito fácil, então vamos logo botar o que é português e acabar com essa manta espanhola sobre essa regina dupla, essa regência dupla. O ciclo da borracha, ele tem uma importância fundamental na determinação
desses fatores de ocupação da Amazônia. Imagine que do Nordeste em especial, migraram para dentro do Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e menos intensamente o Amapá, 500 mil de pessoas. Para se ter uma ideia, nós estamos falando aí de 1896, esse grande ciclo da borracha, que vai morrer em 1920 praticamente, enquanto que toda a Amazônia Legal, olha, em 1964 só tinha 2,4 milhões de habitantes. Ou seja, se você imaginar uma procissão de seringueiros, de nordestinos, em direção à Amazônia, de 500 mil de pessoas, em praticamente 40 anos, é algo fabuloso. E para o meio rural. Ninguém ia para as cidades. A caneta de Getúlio Vargas, em 1943, quando já estava o território do Acre, de 1904, em 1943, ele cria 5 territórios. 2 lá na terra do Alexandre Garcia, e aí ele cria, né, Guaporé, cria Roraima, né, que vai receber esse nome, depois, em homenagem a Rondon, vai mudar lá em Rondônia, e cria o Amapá. Foram importantes porque os territórios, eles são superconcentrações do Estado Nacional na ponta. É um município com força federal. Finalmente, o primeiro ato privado que vence todos os desafios da Amazônia, a ICOME. Ah, mas a ICOME tirava manganês. Não, a ICOME mudou a geografia. Eu estudava em Sobral e a gente não falava de Amazônia, falava do manganês de Serra do Navio. De tão forte que era essa singularidade econômica do manganês e o que ela representou na Guerra Fria. Os eixos rodoviários, desde a BR-153, que ela vai, como bem colocou aqui o general Helena, ela vai fazendo uma primeira aproximação, assim, como se quem estivesse pegando sobre uma pedra muito quente, ele vai vendo a temperatura entre o Cerrado e a Grande Floresta, e a Belém-Brasília vai fazendo com que a Amazônia tenha um contato com a nova capital. Depois, você vai ter a BR-163, ela tem uma importância muito grande, porque quando você traz um eixo norte-sul, que sai de Cuiabá, você faz com que a Amazônia seja revelada no seu interior mais, digamos assim, selvagem. E, finalmente, você vai ter a Transamazônica, né? E você vai ter a BR-364. Zona Franca de Manaus. Um deputado do Amazonas criou em 1957. Mas foi o general Castelo Branco que criou o decreto 284, que implantou a Zona Franca. A Zona Franca tem uma mudança tão importante na sustentação ambiental e econômica da Amazônia, que ela vai criar uma singularidade demográfica. Manaus, em 70, tinha 250 mil habitantes, aproximadamente, e ela vai, em 15 anos, passar para 1.200.000. Depois nós temos um outro fator, que é a revista Manchete Realidade, colocando as capas de uma montanha de ouro na Amazônia. Então, Serra Pelada, ela faz, pela explosão da sedução da riqueza, ela faz um atrativo demográfico para dentro da Amazônia. E, finalmente, né, algo que vai nascer no governo Sarney, que é o Projeto Calha Norte. O Projeto Calha Norte, geopoliticamente, estrategicamente, ele é perfeito. O que é que faltou ao Projeto Calha Norte? Faltou o apoio dos governos que sucederam o presidente Sarney, né? Ele foi um gigante numa cadeira de rodas. Então ficou difícil, mas o Exército assim mesmo ampliou os pelotões especiais de fronteira, e quem anda na Amazônia, como eu andei, em Cabeça de Cachorro, em muitas áreas como geólogo, a gente sabe disso. Então, para entrar diretamente, acelerar um pouco, nós vamos o primeiro inimigo invisível. Nós não estamos discutindo a importância de criar áreas patrimoniais indígenas e não estamos discutindo o mérito ancestral e memorial dessas sociedades. Nós estamos discutindo o formato que foi feito. Então, Charles Wrangler, ele veio na década de início de 40 e estudou 2 cidades no Amazonas.
quando veio, em 1942, a necessidade de produzir borracha para fornecer para os aliados, ele foi uma espécie assim de embaixador, porque ele conhecia a cultura local. E ele disse, é diferente do primeiro ciclo. Agora nós vamos transformar isso numa marcha militar. Por isso que foram chamados soldados da borracha e por isso que eles estão até hoje na Constituição, com garantia de ter 2 salários mínimos. Então, Charles Wangler dizia que nem sempre a necessidade lógica do espírito com a vontade política consegue vencer os fatores da realidade. Você quer colocar a mina do Pacal, no começo da Transamazônica, lá perto de Altamira, mas você precisava produzir. O que aconteceu? Tinha uma terra indígena. Então, nem sempre a vontade política e a necessidade podem suplantar os fatores que afloram na realidade. E aí, a mineração ela tem 4 congenias, ou seja, quando você diz, achou uma mina, tem 4 grandes marcas congênitas. A primeira é que a mineração ela tem um impositivo de Deus. Ela tem a singularidade locacional. Só pode fazer mineração onde Deus colocou. Eu queria fazer um shopping center aqui na zona da Asa Norte. Disse, meu amigo, não tem mais lugar. E disse, então eu vou fazer, sabe onde? Lá em Águas Lindas. Tem uma população grande, jovem, trabalhadora. Eu posso mudar o local do shopping, mas eu não posso mudar o local de uma jazida. Investimentos altos, de alto risco. Antigamente, o Brasil bancava o risco da pesquisa, que é isso. Quem tem que bancar o risco da pesquisa é quem vai se banquetear para o resto da vida com a concessão mineral. Uma riqueza de 3 dimensões. Vamos pensar bem aqui, Alexandre. Uma jazida, ela passa pela crista de uma montanha, ela desce por um vale, cruza um rio, entra numa área úmida, porque foi assim que a singularidade divina colocou ela lá. Como é que eu posso dizer numa lei que você não pode trabalhar a área de APP, reserva legal, se aquela única coisa que Deus deu para os brasileiros está naquela situação? Eu não posso confrontar com leis constitucionais ou mesmo argumentos infraconstitucionais. Portanto, essa condição de criar, né, mecanismos de bloqueio da exploração dos bens minerais, ela não é lógica. E é um bem não renovável, ou seja, a mineração, às vezes diz, olha, deixou só buraco. A mineração não é um setor de desenvolvimento. A mineração é um combustível para que o Estado implante seus motores de desenvolvimento. Então, avançando isso agora, muitas vezes, quando vamos discutir rapidamente o caso da cabeça do cachorro e de Ari Yanomami, Padre Vieira já dizia, ó, no século XVII, eles não querem o nosso bem, eles querem os nossos bens. E aí eu me lembro muito bem disso aqui, eu já estava como geólogo trabalhando na Amazônia, já tinha ido a Roraima. Quando se fez a pista do Surucucus, que se percebeu a quantidade de cassiterita e ouro desses garimpeiros que vieram tirados de Rondônia, e aí começou a haver o que eu chamo de territorialidade indígena mineral. E aí você está vendo Roraima, essas áreas circulares aí são áreas com grande adensamento de casterita, tântalo, nióbio, né, ouro, diamante. E aí, o presidente Sarney, tentando conter o equilíbrio, que é a palavra mais importante na vida dele, é você ter moderação, equilíbrio para decidir, ele mandou fazer 3 ilhas onde os garimpeiros iriam se instalar, que são essas em amarelo. E em vermelho foram as áreas limites, que seriam as 16 ilhas, que se falava na época 19, mas fizeram onde tinha mais ouro uma ilha maior, né? Desinsularizaram 2 ilhas para fazer uma maior, para pegar mais áreas, e foi isso que aconteceu. Toda essa parte em cor magenta, né? Depois de um encanto que a rainha da Inglaterra disse no ouvido do presidente Collor, eles demarcaram, né, um Portugal para pouco mais de 7 mil indígenas. E aí o que é que acontece? Você vê as pontas
Disse, mas tá bom, parou por aí? Não, você agora vai ver a situação como está. Nos dois lados da fronteira. A diferença é que na Venezuela você pode trabalhar e no Brasil tem que aguardar o rito da Constituição. Vai chegar um dia, se nós não tivermos uma ocupação nacional, uma ocupação civil, econômica de nossas áreas de fronteira e de apoio à fronteira, que os próprios indígenas vão ter dificuldade de acessar suas riquezas. Porque outros debates irão nascer sobre o domínio dessas riquezas. O segundo inimigo invisível, nós vamos tratar um pouco dos mosaicos de unidades ambientais, ou seja, essa muralha ecológica que fizeram entre a Amazônia e o direito das pessoas desenvolverem e ter qualidade de vida melhor. A frase que eu vou colocar aqui é do Dr. José Augusto de Pádua, PhD, pós-doutor, 40 anos dando palestra em mais de 50 países, ele é um historiador ambiental. Não é a minha frase, então eu estou trazendo um homem que tem respaldo no mundo acadêmico. Os países do Sul devem priorizar o uso desses recursos naturais para atender às suas demandas sociais, uma vez que, se seguir exportando espaço ambiental, direto ou indireto, sob termos de troca cada vez mais deteriorados, reforçando a enorme iniquidade ecológica internacional. Ou seja, um homem que estuda a geografia ambiental, que frequentou a universidade de mais de 50 países. Então ele já chama a atenção, prestem atenção, em nome de quem e para que vocês estão mantendo a intocabilidade, porque conservar é uma coisa, preservar por estupidez ideológica é outra. Então, avançando nisso, rapidamente o Brasil, nesses números da Embrapa Território, ele é assustador. Você tem 12.184 áreas patrimoniais, o que representa, juntando todo mundo, 37,1%. No caso do Amapá são 84%, no caso de Roraima são 73%. E quando você pega, vejam efetivamente, segundo a Embrapa, quanto está ocupado para produzir o segundo maior celeiro de alimentos do mundo, que é o Brasil. 7,8 milhões de hectares. E por que você colocou esse número se você está tratando de mineração? Porque recentemente, uma agência que até tem o zelo de apresentar uns mapas bonitos, né, o mapa Biomas, ele colocou uma frase interessante, para quem não conhece. Ele disse, atividade de mineração, mineração industrial mais garimpeira, levou 320 anos para chegar próximo de antropizar 200 hectares. Aí começou a fazer um webinar, não deixava, mandava tirar os garimpeiros que a gente queria participar. E o que são 200 mil hectares? Todos os 320 anos de história da mineração e da garimpagem resume-se a 200 mil hectares. Na realidade não dá mais, eu estou generoso hoje, então eu estou colocando mais 30 mil hectares a mais. Então, na realidade, nós estamos falando pouco mais de 149 mil, e ele ainda junta aí minério de níquel, de alumínio, isso não é minério garimpado, mas eu estou deixando passar hoje, né, 5 de julho, e aí eu coloquei esses dados em que ele mostra que o Brasil, com todas as suas cidades, todas as suas pastos, tudo que foi intervisto, houve intervenção para a civicultura, chega a praticamente 26%. Então, esse número agora, eu vou fazer um comparativo visual, vocês estão vendo no imagem Google Earth, uma imagem QuickBird, né, de 2021, vocês estão vendo no meio de verde uma propriedade que planta eucalipto no Amapá de japoneses. Esta propriedade ela já antropizou 187 mil hectares. O homem que opera praticamente toda a retirada das carretas, dos eucaliptos, coloca no picador, aciona para embarcar no navio, é só um. Agora, se eu pegar esses 200 hectares, 200 mil hectares aí, e colocar soja, eu mudo a geografia socioeconômica do Amapá. Toda a atividade da mineração, em 320 anos, cabe dentro dessa propriedade que está plantada de eucalipto. Aqui nós estamos em Rondônia, 200 mil hectares. Vejo o tanto dos assentamentos da reforma agrária e a pequeno fragmento
dos 320 anos de mineração. Portanto, manusear a pessoa que está ouvindo um mapa bonito, um nome bonito, não é bom para o Brasil, porque se distanciar da verdade é uma coisa, matá-la é terrível para o nosso futuro. Então, quando disse, os garimpeiros invadiram. Como invadiram? Eles estavam lá, criaram unidades indígenas. Dizia-se antigamente, Alexandre, ou os padres são geólogos, ou os índios são garimpeiros, porque eles foram para cima das reservas. Aí eu coloco, as ONGs e o ativismo institucional expõem uma situação que eles próprios criaram. A cada dia vão se afastando do diálogo, lembre-se do seu senador Sarney, diálogo. Se não tiver diálogo, a democracia não sobrevive. E das soluções duráveis, não adianta botar a polícia resolve visualmente, 30 segundos de solução. Quem invadiu quem? E aí eu vou mostrar rapidamente, acelerando, e por uma provocação de que a cédula mais homenageada em valor é o lobo-guará, outro dia me mostraram umas cenas, o lobo-guará andando em Brasília. A pergunta é, se fosse um garimpeiro, estava tudo no fogo, destruído, preso. A pergunta é, quem invadiu? Foi o lobo que invadiu Brasília ou em Brasília que invadiu as matas do lobo? Nós estamos aí em amarelo, a reserva garimpeiro do Tapajós, criada em 83, e que foi feita com uma visão muito boa do presidente Figueiredo, como um mata-borrão daqueles 80 a 90 mil garimpeiros que começaram a não ter mais emprego em Serra Pelada porque foram mecanizando o rebaixamento. E aí essa reserva garimpeira, olha, quase 530 pistas de garimpo, de repente, 2006, Instituto Socioambiental, WWF, Capô Bianco, Marina Silva, eles começam a colocar uma manta de unidade de conservação. A pergunta é, os garimpeiros invadiram a APA do Tapajós ou foi ela que chegou em 2006 e colocou uma manta de uma nova regra que não respeitou a sua cultura e a sua existência? Portanto, isso projetou, agora falo como advogado, uma criminalização retrospectiva, ou seja, a lei ambiental é a única que volta para lhe pegar e ninguém precisa provar que você cometeu o crime, você é que precisa provar que não cometeu. Em 1984, uma briga entre as empresas inglesas e a Vale do Rio Doce gerou uma necessidade de desfazer alguns alvarás. E o que aconteceu? O Roberto Gama e Silva foi com o presidente Figueiredo e aquele jeito extremamente polido do presidente Figueiredo disse o seguinte, você criou, você resolva. E ele voltou e criou a RENCA, uma Reserva Nacional de Cobre Associados. Só que era para a CPRM continuar o projeto. E nunca foi uma reserva ambiental. E aí no Michel Temer, ele tentou revogar isso aí. Por que é importante a RENCA? A RENCA é importante porque ela tem a maior reserva de fósforo, 208 milhões de toneladas, está em nome da Vale do Rio Doce, mas ela não quer explorar. No entorno desse complexo Maicuru, você tem mais 2,3 bilhões de rocha pronta para recuperar solo, fazer rochais. E logo no complexo Maraconaí, você tem quase 3 bilhões de toneladas de titânio. Então, todo esse conjunto poderá mudar a realidade. E o que se fez na RENCA? Se criou o Pará 2 unidades estaduais e o Amapá 2 unidades estaduais. E aí chega-se a um nome. Essa intervenção do Estado em criar unidades por decreto, em cima de um decreto federal, aonde é que se está escrito isso? E aí, esse novo conflito de metafederalismo está deixando o país sem uma solução e sem um encaminhamento de solução. Então a RENCA, nós precisamos dela, o Brasil precisa, o agronegócio precisa. Para ir finalizando, nós vamos abordar essa questão da homogeneização das instituições de controle e constituição e essa criminalização mais fortemente retrospectiva das sociedades tradicionais. Em 1989, a Índia Tuíra, ela não estava com facão Tramontina, era um colim. Tá?
E aí ela encostou no rosto do nosso presidente Zé Antônio Muniz, e esse facão, segundo um dos consultores que veio aqui apresentar, né, ele disse o seguinte: o Feijão criou uma frase do facão ao apagão. E aí você vem, já não é mais Cararaú Babaquara, já a Tuíra já não é mais uma moça bonita, já está uma senhora, os facões já foram comprados por ONGs, já são Tramontina, e ela não encosta mais, ela cortou o funcionário. O que esse facão fez? Fez algo inédito numa nação que gastou 40 bilhões para construir uma hidrelétrica de reais. O lago foi dimensionado pelas ONGs e toda a usina projetada pelos engenheiros. Portanto, uma usina que poderia estar economizando efeito estufa, termoelétrica, foi projetada para gerar todo dia e todo segundo 11.231 mil megawatts, ela está gerando 4.571. Quem projetou essa redução ecologicamente criminosa? As ONGs, que não deixaram o lago ter a altura adequada. Mudando para o outro lado, o Amapá entrou nessa nova OPEP equinocial, ou seja, Venezuela, República Cooperativista da Guiana, Suriname, Guiana e Amapá, todos eles têm petróleo de pré-sal. Sendo que a Venezuela tem 17,8% do petróleo do mundo. Agora imagine, o Brasil tem que se voltar para o platô das Guianas, ou rompendo, né, alguns fragmentos de oposição ideológica, ou deixando a iniciativa privada criar mecanismo de relação bilateral, porque isso aqui é um filé mignon para se ganhar dinheiro, para se exportar comida, para fazer de tudo, né? E aí, em 2016, esse navio verde aí com essa palavra Greenpeace passa pela frente do Amapá e diz que viu, né, vários corais. Agora, como pode ter corais? Você que está me assistindo, você que é oceanógrafo, para ter coral você tem que ter uma água rasa, claríssima, e não pode você ter uma temperatura muito baixa. Há 12 mil anos atrás, houve uma pequena era glacial. E aí o rio Amazonas avançou porque faltou água e ele foi fazer uma praia a quase 200 quilômetros, onde estão esses corais aí. Acontece que o degelo fez com que o rio Amazonas tivesse a pujança que ele tem hoje. Os corais sem oxigenação, com água turva do Amazonas, que vai a quase 200 quilômetros para mar adentro, os corais morreram, são todos calcário. E o Greenpeace fez o IBAMA rejeitar o pedido de licença. Somente agora, depois que o Amapá convidou um geólogo PhD com 40 anos de estudo dessas áreas aí, o doutor Luiz Ercílio disse: isso é um fake news, essa foto não é daí, e esses corais já estão passando da missa de 12 mil anos, quer dizer, já morreram há muitos anos. Segundo ponto, todo o Brasil teve o direito de se banquetear da soja em seu cerrado. Quando chegou na calha da Amazônia, houve uma guerra para não transpor. O Amapá, por exemplo, ainda não tem suas terras, Roraima, e não consegue. Nesse círculo preto, depois da base do Amapá, ali eu vou mostrar agora, eu fiz essa análise dessa plataforma agrícola, e aí você tem 2.500.000 hectares que não precisam desmatar, que não são terra indígena, que não são unidade de conservação, e isso vai de Óbidos até Macapá. Em 8 anos nós podemos ter toda essa plataforma colocando o mundo com alimento melhor e mais barato. Essa linha preta já foi debate no Comando Militar da Amazônia, para que se construa, ela já existe em fragmentos, porque não tem as pontes, você já vai de pedaço em pedaço, já vai de Laranjal do Jari até Monte Alegre, aí pula para uma balsa, aí vai. Seria uma nova rodovia que já existe e que toda a manta de unidade de conservação, ela está bem para longe, ó, bem para norte. Portanto, isso aí seria uma nova Transcalha Norte, né? Ela vai ser importante para transportar milhões e milhões de hectares. Finalmente, há quase 14 anos atrás, a Suframa fez um estudo de como potencializar a relação de Manaus, polo industrial de Manaus, com todo o platô das Guianas.
Agora, olha o que são a Amazônia. Em 15 anos, Miritituba se tornou um hub de descer praticamente 18 milhões de toneladas de grãos, e o Amapá, que nem estava aquela seta verde clara ali, fui eu que coloquei, eu participei da crítica da apresentação desse estudo. O Amapá não foi colocado, tendo uma logística já em funcionamento, saindo de todo o norte do Mato Grosso e um pouco do sudeste do Pará, capaz de produzir e transportar em direção à calha do Amazonas em 25 milhões de toneladas de grãos anos. Então, toda essa área de blindagem sobre as intervenções na Amazônia, esse metafederalismo, ele está criando uma inquisição climática. E todo e quaisquer investimento na Amazônia, ele tem dificuldade de se licenciar. Ou interferem, por exemplo, Belo Monte não tem nem fronteira com terra indígena. Os Caiapó estão a mais de 80, 90 quilômetros de distância. Então, essa desidratação socioeconômica que está acontecendo na Amazônia, você vai e mata uma atividade, você vai e bloqueia uma atividade. O que está restando para essa gente? Vir embora para o sul e sudeste, eles não virão. Porque onde é que um funcionário de construção civil lá em São Paulo, com 3 cuiadas, concentra numa bateia 4 gramas de ouro? Nós estamos falando aí de R$ 1.200, ou seja, se ele for um caboclo manso, culturalmente conhecedor, eles passam a manhã e à tarde dando uma rebaixada ali num pedaço, vai no cascalho, dá umas 5 ou 6 bateadas e já ganhou um salário mínimo. Então, a dificuldade, o Marcelo vai abordar isso melhor, é que quando você deixa o Estado, né, longe dessas mudanças de retirada das economias, você não tira a sociedade, porque ainda ela não tem cultura para viver na cidade. E aí as fronteiras panamazônicas, pega aqui Venezuela e Brasil, ela está dentro desse contexto. Estão atraindo uma sociedade legionária, eles não querem saber qual é o piso dele. Eu estou aonde? Na Venezuela? Eu estou no Brasil? Não. Está dando quanto aí de casterita? Tanto. E o pior, os legionários, né? Lá em Caiena tem, lá o Quinto Reis, eles respondem para o comandante. O general comanda os seus coronéis. E quando levanta o pavilhão, é o pavilhão francês. Liberdade, fraternidade e igualdade. Finalizando, essa questão, quando eu abordo a omissão do Estado, não é uma questão de pontuar. Não estou aqui querendo, fulano de tal, governou de tanto a tanto. Há uma cultura patrimonialista sobre a Amazônia em que retira do contexto da gestão do Estado Nacional a nossa existência. E isso é uma grande omissão. Então, Padre Vieira dizia, o pior de todos os pecados é o da omissão, porque você comete sem nada fazer. Então, vamos pegar aqui o Haiti e a República Dominicana, lado esquerdo, todo desmatado, né? Feito num país pobre. O que é que faltou aí? Equilíbrio de uma nação, a política. Vamos pegar o slide embaixo, é a floresta de Carajás. Os caras dizem, mas a mineração preservou uma floresta, mas veja o que tem em torno dela. Milhares de pessoas migraram em direção à abertura de uma grande estrada, à abertura de uma grande ferrovia, de uma meca de geração de emprego, e aí o portão dizia, não, o senhor tem que escolaridade, o senhor não pode entrar aqui para trabalhar, isso aqui é uma mineradora. Né? E aí eles começaram a ser como um mata-borrão, ofertados como destruidores da floresta institucionais. Portanto, não adianta criar uma ilha, né, de sustentação da floresta. Você tem que ter centripetamente implementos de infraestrutura e de projeto que dê sustentabilidade. Do outro lado, você tem no Tapajós uma pista, e o Capão-Bianco disse isso em 2006, a floresta no Tapajós só existe porque os garimpeiros desmatam quase nada. E em cima, dentro da Reserva Nacional do Cobre. Rapidamente, o que está em azul aí são florestas nacionais
E a parte em vermelho são florestas nacionais que não permitem a mineração. Como é que você cria uma unidade que diz que pode explorar os recursos naturais e o plano de manejo, que é feito com um grupo que não sabe nem por que foi chamado, cria a sua própria Constituição? Que metafederalismo é esse? Que tipo de intervenção é essa? E para ir finalizando, durante o mestrado você faz alguns artigos, e eu, achando que podia ser poeta, eu fui ler Euclides da Cunha, Araújo Lima, Zé Veríssimo, né, Samuel Benchimol, e descobri que esses homens aprenderam a se revelar nos seus escritos, porque eles nasceram, morreram, viveram e morreram na Amazônia, né? Então, veja bem, imagine Vicente Pinzon, no comecinho de 1500, viam aquele mar, de repente está todo cheio de água suja. Vamos ver o que é isso. Ele não ia perder a oportunidade. E aí começa a entrar. E ele sabia qual era a latitude. De repente ele disse, eu estou na linha do Equador. Ele estava na frente de Macapá. E ele disse que ele olhou um monte de indígenas remando e aquelas palafitas em que, quando ele olhava, ele via água do rio, mata, casas e céu. Ele disse, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar na Europa dizendo que eu conheci um rio que quase se abraça com o céu, uma mata de 40 metros de altura que não tem solo que aparece, e gente que vive pendurada em casas? Eu não posso dizer isso, eu tenho que alterar essas margens da verdade e vou inventar a Amazônia. Então, a Amazônia, quando chegou na Europa, é o Dourado, as Índias Amazonas. Por quê? Quem é o navegador que vai dizer uma mentira dessa? Os índios vivendo? Não, então ali era cultura. Américo Vespucci costumava fazer isso, inventar a história. Ele que inventou. Então, veja bem, a doutora Neide Gondim, que nos trouxe a Amazônia, foi uma invenção, ela diz, pois a Amazônia não foi descoberta. Esse termo só foi intitulado com a chegada dos portugueses. Esses, sim, vêm, ocupam e se tornam homens da floresta. Então ele diz... Atrás do punho da espada de Pedro Teixeira. A relação do rio com os filhos do Senhor da vida fez evoluir uma continuada passagem da natureza para a cultura que marca fortemente a relação do rio-mar e sua trigênica sociedade amazônica, que evoluiu de uma eugenia quase perfeita entre homem, trabalho e natureza. Não tem como. Se tem alguém que sabe conservar essa floresta, e nós a discutimos, são eles que estão lá. Então essas cenas, elas mostram apenas a estupidez do Estado que acha que pode deter uma realidade que não foi agora. Esses homens estão aí há 300 anos. E aí eu coloquei algo aqui, os mineiros me perdoem, mas isso aqui é o Alter do Chão. Todos os anos em que o inverno dos Andes é muito forte, o Amazonas sobe mais antes da época e o Tapajós é obrigado a recuar um pouco. Com isso ele retém mais água turva, porque ele não está descendo com velocidade. E tem essa confluência com o Alter do Chão. Agora veja bem, isso aqui é o Rio Doce chegando no oceano, e essa formação geológica na frente da barragem do Igarapé-Feijão, ela vai levar de 100 a 150 anos para dissolver essa formação geológica. Portanto, não é justo condenar os garimpeiros só porque Alter do Chão teve uma mudança hidrológica natural, né? E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, jornalistas, temos uma boa participação nisso, né? Não é só o Vicente Pinzon ou o Américo Vespucci que inventam histórias, né? Eu digo sempre, Alexandre, eu conheci você, conheci Ricardo Lessa, né? Jornalistas em que tinham a Amazônia sido olhada pelos pés. Vocês caminharam sobre a realidade, botaram olhos nos pés, isso é muito raro, né? Conhecer uma atividade de transformação que você teve a chance lá no Garimpo Rosa de Maio,
da primeira vez uma tentativa de migrar de um garimpo para uma mineração industrial e depois recuar, porque a tecnologia não consegue fazer com que a Amazônia possa, às vezes, ser econômica. Então, para concluir, nós sugerimos administrar e planejar o desenvolvimento da Amazônia como o Brasil. Nós precisamos já fazer isso aqui, ó. Chega de separar a nação como uma área patrimonial e uma área dos afortunados de cidadania. A Constituição é única. Novo pacto federativo com fortalecimento dos estados e municípios. Vargas foi muito inteligente, né? Ele disse, eu não posso deixar o poder, né, ir para onde eu não vejo, lá não tinha internet, não tinha nada. Ele desfaz essas autonomias e eu vou comandar olhando o Cristo Redentor aqui, e vai ser aqui no Rio de Janeiro. Agora até 5G vai chegar lá. Então nós precisamos devolver para os estados um pouco de autonomia. Os estados estão Vênus de Milo. Fortalecer as instituições dos entes federados. Missão urgente, salvar a democracia e o fortalecimento cultural da Amazônia. Nós somos brasileiros. Quando vocês forem à Amazônia, vocês vão falar o mesmo idioma. É uma coisa maravilhosa. Então, meus amigos, finalizo mostrando um pouco de cenário, né, de que nós passamos, e para a dona Aparecida e um rapaz que estava se lamentando que não conhecia muito da Amazônia, eu digo, não adianta, vamos nos refugiar no que o velho Euclides da Cunha colocou. Para se conhecer a Amazônia é preciso muitas vidas, numa clara expressão da impossibilidade de aprendê-la. Exato por parcelas, fragmentos, pequenas unidades, sem nunca chegar ao seu conhecimento total. Mesmo porque não há uma Amazônia única, são muitas. E aí, outro dia um conterrâneo meu falou mal das Forças Armadas, né? Eu sou de Sobral, no Ceará, e eu vasculhei e fui encontrar no outro conterrâneo militar algo que eu lhe permitia, não está no meu eixo temático, mas está muito oportuno. Lembre-se que eu coloquei a Bárbara Tuxo, que nós não devemos julgar o pensamento dos homens do passado pelo pensamento dos homens do presente. Mas veja essa pérola construída por nosso querido Humberto de Alencar Castelo Branco, meu conterrâneo. A sombra do estranho dogma da intocabilidade da Petrobras, poderosas forças subversivas tentam transformá-la num instrumento de inquietação social, máxime através de desvio de grandes somas, das quais ninguém podia pedir contas sob pena de logo ser apontado à execração pública, sobre a peste de traidor. E a menor crítica, orientação ou aos flagrantes erros cometidos, bastava quem se animasse a tantos incriminados como inimigo da empresa. E aí Castelo fecha com uma mundividência muito rara. Pode-se até afirmar que, com tais fundamentos e métodos, se criar um ambiente de intimidação para quantos não desejassem pactuar ou silenciar diante dos desmandos com que se golpeava a Petrobras, afastando-a cada vez mais dos graves responsabilidades de que lhe assistem na economia e na segurança do Brasil. Se referia ao governo João Goulart. Eu não fui dessa época, mas tive Eu a lembro honra disso. de me banquetear com o texto. Agora, o senhor que foi deputado por 3 legislaturas, lá no Senado, nesse momento, continua se pondo peso sobre o pedido do Plínio Valério de uma CPI das ONGs. Faz 3 anos que já teve as assinaturas, agora surgiu o MEC, surgiu não sei mais o quê. Por que isso? Quem está segurando? Quem não quer que os brasileiros conheçam mais sobre essas ONGs que estão na Amazônia? Nós tentamos criar a CPI das ONGs, ela não conseguiu ser implantada. Por 2 vezes. Né? A CPI que tentou fazer sobre a biopirataria,
ela foi dada no final de legislatura, assim, mais ou menos no mês de outubro, e a legislatura terminaria em fevereiro, em 1º de fevereiro do ano seguinte. O Brasil, ele não quer se depurar, porque quando uma nação se depura, ela tem que colocar a sociedade acima dos interesses de minoria. Tem que expor seus pecados, seus cânceres. O livro que eu foquei para esse debate, A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã, ela diz que insensatez política é quando você, né, sabendo que vai prejudicar a maioria, você toma a decisão. Todo mundo sabia que aquele cavalo ia derrubar as hastes principais dos muros de Troia. Mas a vaidade, a insensatez política falou mais alto e toda uma sociedade que vivia bem passou a ser escravizada. Parece que isso está se referindo à absoluta atualidade brasileira lá no Senado. É. E o Castelo Branco parece que estava lá na Câmara dos Deputados, sim, comentando um discurso de pinga-fogo. Não tem uma palavra que se possa tirar disso aí. Ou seja, o país que continua a repetir seus erros, ainda que os repita, que vira uma tragédia, parece que insiste nisso. E quando se faz uma depuração, até essa depuração é atacada pela corte máxima do país. E tenho pena de quem desafia, né, essa simbiose entre Estado constitucional e Estado homogeneizado. Quem a esse mundo desafia sofre o que eu chamei, como advogado, de ataque iconoclástico. Os vulcões, quando explodem ácidos, eles pegam toda a estrutura da montanha e transformam em pequenos pedaços. E eles saem incandescentes, são chamados piroclásticos. Quando você ataca a honra de uma pessoa e que você não faz a fundamentação, que você quer tirar a voz, você quer apagar a chama da nacionalidade, da pessoa que está pecando porque tem amor ao Brasil. Né? E é atacada como foram atacados as pessoas de Pompeia. Alexandre, só para não abusar, para a gente ouvir o nosso querido Marcelo, eu fui a um debate e eu tenho essa capacidade de usar o conhecimento geológico, a perícia ambiental e todo esse mestrado de desenvolvimento, ele foi uma espécie assim de engrenagem lubrificada para eu pensar melhor. E quando você vai para uma audiência em que todo um município, toda uma assembleia, os representantes do Estado estão a favor de uma hidrelétrica e só você está contra, e lhe dão 3 minutos e vocês vão acabar esse rio. E acabaram. Hoje o rio Araguari, que tinha a Pororoca, tem 110 quilômetros de chão, nascendo grama. E a reserva biológica do Lago Piratura, os búfalos que não podiam atravessar por causa do rio, agora os búfalos atravessam andando. E foi isso que aconteceu. Antônio Feijão, muito obrigado por essa aula magna. Muito obrigado. Todos aprendemos muito. E eu vou chamar agora o nosso meio ambiente de conservação, não é de intocabilidade, não é de preservação, é de ganhar com a Amazônia. Ele é conselheiro de 2 unidades de conservação no estado do Pará, garimpeiro, estudante de gestão ambiental, foi militar na Marinha do Brasil, vice-presidente da Fundação Instituto de Migração e Meio Ambiente, diretor de sustentabilidade da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Iriri, produtor rural, criador do projeto Garimpo Verde e Amarelo. O Marcelo Norkey, que veio também do Nordeste, como tantos os amazônidas de sangue, de coração, de músculo, veio do Nordeste e lá se estabeleceu, ele, o pai, a família, está fazendo um excelente trabalho. Por isso ele foi chamado por nós para prestar o seu depoimento, o seu testemunho, né, sobre aquilo
eu gostei muito dessa frase dele. A Amazônia que os satélites não conseguem ver. O extrativismo mineral sustentável, um sonho possível. Aqueles amazônidas que estão escondidos do satélite, embaixo das árvores, mas não estão escondidos dos nossos olhos aqui da Fundação Vilas Boas. Preocupados com essa metade do Brasil, que é a Amazônia, e toda a sua população, todos aqueles que estão lá dentro, marcando com seus pés, com seu trabalho, com seu suor, a propriedade brasileira, a presença brasileira, a soberania, que é essencial para a existência de uma nação. Assim como lá no passado, os garimpeiros, os bandeirantes, os criadores de gado, tiraram o Brasil do litoral e foram entrando, São Paulo adentro, vieram até Goiás. Depois veio a segunda fase, a construção de Brasília, que trouxe o eixo que o ex-deputado Antônio Feijão mencionou, né? A Belém-Brasília. A estrada hoje é a nova picada, né? Que abre caminho, em cujas laterais a população brasileira vai surgindo. Eu tenho dito aqui sempre que o Brasil não é um mapa, não é uma constituição, somos nós. Somos nós brasileiros. Brasileiros como aqueles que estão na Amazônia, de todas as etnias, de todas as origens, de todos os nascimentos diferentes fora da Amazônia e foram para lá. Assim como foi o Marcelo. Marcelo, então, aquilo que satélites não conseguem ver, o extrativismo mineral sustentável. Essa é a palavra, né, Marcelo? Essa é a palavra, sustentabilidade. Eu queria primeiro agradecer ao Instituto Eduardo Vilas Boas, ao general Eduardo Vilas Boas, que mais uma vez mostra, né? Está nos acompanhando, que está assistindo. Eu conheci também a Dona Aparecida, uma pessoa fantástica, conhecedora do Brasil, assim como é o general Eduardo Vilas Boas, que está lá nos assistindo. Muito obrigado por dar a oportunidade de voz a alguém que mora na floresta, que é um homem da floresta, assim como todos os moradores da Amazônia. Ao meu amigo, ao amigo do povo da Amazônia, Alexandre Garcia, que sempre está mostrando a Amazônia para esse Brasil, que está tão carente de informações empíricas, informações da floresta. Eu trouxe uma apresentação, senhor Alexandre, para falar, o pessoal vai colocar aqui agora, contando um pouquinho da minha história e da história do povo da região de São Félix do Xingu, de Altamira, Tucumã, Orilândia, Curionópolis. Eu sou neto de garimpeiro que trabalhava nas minas de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Meu pai também garimpava, aprendeu a garimpar colombita e xelita, que era um minério muito utilizado na primeira e na Segunda Grande Guerra, né, que o tungstênio é um minério que tem um ponto de fusão muito grande. Então, ele é muito importante na indústria aeroespacial, e hoje em dia, muito mais ainda com a questão dos eletroímãs, terras raras, minérios que estão sendo descobertos aí, que a China, a Coreia e a Alemanha são detentoras da tecnologia, e nós no Brasil temos muitos desses minérios, as terras raras, com seus vários tipos de minerais, e a tantalita. Meu pai veio em 80, na década de 80, para ainda trabalhar na Serra Pelada. Eu era pequeno. Na época, eu dividi meu tema aqui em 3 principais temas. Né? Aqui, sou eu aqui de shortinho. Isso era Serra Pelada? Isso aí era em Curionópolis, na Grota Rica. Uhum. Meu pai trabalhava na Serra Pelada, mas as famílias não poderiam entrar na Serra Pelada. O nome de Curionópolis vem do Major Curió, Sebastião Curió, meu amigo. Isso. Que esteve lá administrando para evitar que virasse uma anarquia, um caos. Isso eram milhares de homens, conhecidos como formigueiro humano, e mesmo assim tinha uma ordem, né? Sim. O Major Curió conseguia colocar nesse povo. Com hasteamento da bandeira, tocava o hino. E tudo isso. Só que a gente ficava em Curionópolis, que não podia ter as esposas, os filhos, né, não poderiam ir para Serra Pelada, era só trabalho, o pessoal voltava no final de semana. E meu pai trabalhava no meio desses aí,
não dá para identificar, mas ele sempre trabalhou, né, com garimpo. Depois ele se mudou para Tucumã, que Tucumã é um projeto modelo, o primeiro projeto de sustentabilidade, eu acho que talvez do mundo. Porque E a aí gente começou sabe, a sua criação nesse ambiente de sustentabilidade. isso, nós saímos, o ouro, na época do governo Collor, teve uma grande crise, né, a poupança foi confiscada, o ouro, hoje o valor da grama do ouro é R$260 uma grama, né, mas na época do Collor é como se o ouro fosse a R$15 uma grama. Então o garimpeiro se viu sem... Não tinha liquidez, né? E meu pai ainda... Existia uma lei, que a Constituição de 88, apesar de ter incluído o garimpeiro no rol, né, das profissões importantes para a Amazônia e para o Brasil, ainda não tinha ainda uma legislação específica. Então meu pai usava ainda a matrícula, né, chamava de regime de matrícula. Ele pegava o curió dava uma carteira para ele, a carteira de garimpeiro. Ele, com essa carteira, ele pegava o seu ouro, ia na Caixa Econômica, vendia seu ouro lá, o governo já recebia o seu imposto de renda, que é 10%, porque o garimpeiro, ele paga 10% do seu ganho, já como lucro presumido, ou seja, ele não precisa tirar nota do óleo que ele compra, porque às vezes ele compra o óleo no local que não tenha nota, às vezes ele compra a alimentação dele também no local que não tem nota, então não tem como você fazer a contabilidade direito. Então, por esse motivo, né, a legislação diz que o lucro presumido do garimpo é 10%. Então você ia vender o ouro, vou vender 100 gramas de ouro. Os portugueses, no tempo da Inconfidência, cobravam mais, né? Era 20%, era o dobro. Era um quinto, né? Era um quinto. Era um quinto, Era eles tinham até... 20%. E os garimpeiros usavam o santo do pau oco, às vezes, para transportar. Isso. Mas a gente, então meu pai ia na Caixa Econômica, eu ia muitas vezes com ele, ele vendia o ouro, pagava o imposto certinho, voltava, trazia o dinheiro para ir, pagava todo mundo, né? Então isso era a nossa vida. A partir aí houve uma grande dificuldade para a Amazônia em 92, que foi a Eco 92. Porque a Eco 92 é tão estranho isso, que ela falava muito em questões ambientais, mas ela foi feita onde? No Rio de Janeiro. Eu cobri, eu estava lá no Rio Centro, lá na parte depois da Barra da Tijuca. Aí, muito depois... urbana. Pronto, muito depois de Geisel, de Médici, que foram os grandes presidentes de desenvolvimento sustentável do Brasil, se falou em 92, se falou em sustentabilidade. Médici já falava isso, já fazia isso na década de 70. Olha aqui, você acha que você conhece? Depois eu me mudei para Tucumã, onde tinha um famoso projeto Tucumã e projeto Quimed. Sabe quem criou esse projeto de verticalização da economia? Primeiro projeto de sustentabilidade do mundo. Olha quem foi. Esse aí é o presidente Médici, o Geisel, o presidente Ernesto Geisel, aí no campo experimental de Tucumã e projeto CRIMED, aí ele plantando uma castanha do Pará na década de 70. Eu estudava, a gente fazia aula de campo nesse lago aí, onde eles tinham um projeto de sustentabilidade, foi onde eu aprendi o valor da sustentabilidade. A gente aprendia que produzir não só a pecuária, você podia produzir o guaraná, a pimenta do reino, a castanha do Pará, o mogno. A regra do presidente Geisel, se você derrubar um pé de mogno, você tem que plantar 10 mudas de mogno. Essa era a regra. E ele definiu bem, olha, esse terreno aqui é para se produzir com sustentabilidade, que eu não quero vocês só desmatando e criando gado. Tudo bem que é bom, vocês têm que fazer isso, mas parte da propriedade tem que servir ao desenvolvimento sustentável, verticalização da economia. Já era o Código Florestal, né? E já era... Já era de oral, né? Ele foi um visionário. O presidente Geisel, que criou o Proálcool, só imagina quantas bilhões de toneladas de CO2 foram preservados com o programa Proálcool. Agora já vão fazer até o diesel de cana. De cana. É incrível. Então, o presidente Geisel teve aí em Tucumã, eu estudei nas escolas, fiz trabalho de campo aí no campo experimental, pena que em 85, depois do presidente Figueiredo, tudo isso foi abandonado e a Amazônia esqueceu o que é equilíbrio socioambiental. A Constituição, ela em 88, ela definiu um artigo especial para meio ambiente, o artigo 225,
ele disse que todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado. É dever do povo e direito nosso. Mas aonde há um equilíbrio, se só uma parte é ouvida. Hoje, quando se fala em Amazônia, só se fala em preservação. Mas não é isso. O desenvolvimento sustentável é um tripé. Você tem a economia, o social e o ambiental. Isso faz com que toda a natureza se sustente. Só que não foi isso que aconteceu. Depois de Figueiredo, em 81, o presidente Figueiredo criou a Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, que até hoje é elogiada no mundo todo. Só que ninguém fala quem foi o criador. Foi em 81. E ele, presidente Figueiredo, ele criou o CONAMA, o CISNAMA, as secretarias de meio ambiente estaduais. Ele foi um pioneiro. O mundo ainda estava engatilhando nisso, que depois veio a conferência de Brahma, se eu não me engano, que criou o termo desenvolvimento sustentável. Mas Geisel já fazia isso na Amazônia há muito tempo. Então, depois desse período, nós perdemos tudo que foi de equilíbrio ambiental e começou só a época da fiscalização, depois da ECO, 92. Aqui, eu sou hoje morador do município de Altamira, moro numa antiga vila de garimpeiro chamada Vila Canópolis. Essa comunidade aí é onde eu crio carneiro ecológico, passeando aí junto com os prefeitos, secretários aí na região, fazendo o trabalho de social, para levar a saúde e a educação. Essa é a nossa comunidade. Ela fica no meio da floresta. Nós moramos dentro de uma unidade de conservação que foi criada pelo governo do estado para ser uma APA de desenvolvimento sustentável. Porque existe dois tipos de unidade de conservação, senhor Alexandre. A do uso restrito, que não pode ter atividade econômica, que é o Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Biológica. E temos também a de uso sustentável, que é uma APA, uma FLONA, Floresta Nacional. E eu faço parte de sou conselheiro dessas duas unidades de conservação, uma estadual, que é a APA Triunfo do Xingu, e uma federal, que é a Estação Ecológica da Terra do Meio. Ambas estão hoje ilegais, porque as ONGs, aí é onde há o desequilíbrio novamente. Você tem a ONG fazendo estudo técnico científico para a criação da unidade de conservação. Qual é o resultado disso? O resultado disso é a política do voo de galinha. O voo da galinha é aquele que começa, mas rapidinho cai. É a política ambiental que foi implementada em 2014. De 2014, o país nunca mais soube o que é realmente justiça social para a Amazônia. Venham as ONGs, apoiadas muitas vezes por agentes do Ministério Público, pela mídia, e criaram esse projeto de criar a unidade de conservação. Tudo bem, criar uma unidade de conservação, perfeito, beleza. Mas, e essa parte aí, educação ambiental, desenvolvimento sustentável? Porque você tem, por exemplo, a APA Triunfo do Xingu hoje, dizem que é a unidade de conservação que mais desmata no Brasil. Está lá, é o recorde, todo ano. Agora eu pergunto para o senhor, ela foi criada em 2006. Até hoje ela está sem um plano de gestão. O produtor rural lá, senhor Alexandre, essa criança, em 2006, essa criança aqui que em 2006 tinha 6, 7 anos, hoje, depois de 15 anos, essa criança está com 20 e tantos anos. Ele já está trabalhando. Ele aprendeu o que é uma APP, o que é uma reserva legal, o que é uma APA. Eu chego nas escolas, quando eu faço educação ambiental, na escola 13 de maio, e pergunto, você sabe o que é uma APA? Algum responde, eu sei. Eu falei, o que é? Aquele negócio de cantar hino de igreja. Eu falei, não é ARPA, é APA, a Área de Preservação Ambiental. Então, o Estado criou, em 2006, o Estado do Pará, uma unidade de conservação, e nunca fez o plano de gestão, ou seja, ele nunca deu para o produtor rural o manual de instrução. Olha, você pode fazer isso, aquilo, porque isso é lei. O SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, senhor Alexandre, ela determina que na hora que você cria a unidade de conservação, você tem que indenizar e realocar quem está lá. São 2 anos para isso, por lei. Nunca fez isso. A Estação Ecológica da Terra do Meio tem 17 anos e nunca pagou ninguém. Essas pessoas que moram lá, ribeirinhos, produtor artesanal, agricultor,
Ele foi amaldiçoado pela criação de unidade de conservação. Porque ele perdeu seu bem, seu patrimônio, e o Estado fica bancando, os projetos da esquerda, dos governos de 2002 para cá, foram reduzir o desmatamento. Mas a troca de quê? Do sangue. Falam diamante de sangue, ouro de sangue, né? Tem uns filmes que dizem. Existem as unidades de conservação de sangue, manchadas de sangue, de sofrimento, de pobreza e miséria. As pessoas que estão lá nunca receberam um centavo de indenização. E estão lá ainda cuidando da floresta da casa deles. Nesse slide aí a gente mostra um projeto, né, que foi lançado em 2000, aí foi em 2004. Contenção das frentes de expansão com áreas protegidas. Eu tirei isso aí da internet. Qual era a intenção das ONGs para a Amazônia, dos ambientalistas? Barrar o desenvolvimento das pessoas. Aí nós temos a cavalgada de São Félix do Xingu, inclusive está acontecendo essa semana. Nós temos aí os ribeirinhos, que são dois povos diferentes. Na Amazônia, seu Alexandre, nós temos dois tipos de povos básicos. Temos 22 biomas. O seu Evaristo de Miranda disse que nós temos 22 biomas na Amazônia. Ele mostrou aqui. E eu falo que nós temos dois tipos principais de povos. Nós temos o caboclo, que é o ribeirinho, o produtor tradicional, e temos o morador, o migrante, né, que veio, que é o garimpeiro, o pecuarista, que veio através da pata do boi, da bateia do garimpo, e veio colonizar e trazido também pelo governo federal, através dos projetos do Plano de Desenvolvimento Nacional 1 e 2, né, que é o projeto Tucumã, que eu mostrei aí do presidente Geisel, do presidente Médici. Então essas pessoas foram lá levar uma cultura. Eles não foram pessoas para lá. Lá foi importada uma cultura que o governo queria desenvolver a região de forma sustentável. Pena que em 85, como eu já demonstrei, esses projetos foram abandonados, né? E a população ficou lá. Aí que a população tinha que entrar em simbiose com a floresta. Nós ficamos sem estradas, ficamos totalmente desassistidos, que antigamente o governo deixava as pessoas lá fazer estrada, fazer projeto de assentamento e muita coisa. Só que depois veio as ONGs, e qual era o projeto da ONG? Tirar todo mundo de lá e criar uma unidade de conservação. Mas aí eu pergunto para o senhor, alguém foi beneficiado? Quem foi indenizado? As famílias estão lá até hoje. E eles não sabem nem o que podem e aonde podem fazer, senhor Alexandre. Porque não fizeram o zoneamento, não fizeram o plano de gestão, não fizeram o pagamento das indenizações e realocações. São mais de 100 unidades de conservações criadas e todas estão ilegais. Porque não está cumprindo a lei. Você não está cumprindo a lei, você está ilegal. Então nós na Amazônia sentimos falta de uma coisa importante que no resto do Brasil tem, que é a Constituição. A Constituição só vai para lá para nos punir. Então nós precisamos que vá a Constituição para a Amazônia. Se você cria uma unidade de conservação, tudo bem, mas cria de forma correta, não coloca uma ONG para fazer o estudo técnico-científico, que ela vai desequilibrar o tripé. Vamos chamar os técnicos, vamos chamar a sociedade. Aí você criou, tá certo, vamos criar aqui? Vamos. Então vamos indenizar todo mundo. Quem é que é o dono dessa propriedade? Quem é o morador tradicional? É um ribeirinho? Você quer sair daqui? Quer tanto? Pegue seu dinheiro, pegue suas coisinhas e vá. Então, nós temos aí a pecuária, que é muito importante. Nós temos o extrativista e temos a atividade garimpeira. Essa é uma área, senhor Alexandre, recuperada. Nós recuperamos essa área e plantamos açaí nela. Aqui essas pessoas aqui são os ribeirinhos da Terra do Meio. Essas pessoas, infelizmente, foram amaldiçoadas por morar num paraíso. É padecer no paraíso. Mora no Rio Iriri. Essa unidade de conservação foi criada em 2005, 17 de fevereiro de 2005, pelo presidente Lula, para responder internacionalmente à morte da missionária Dorothy Stang. E com isso ele matou centenas, 200, sei lá, milhares de pessoas, deixaram milhares na pobreza, fora os que tiveram problema psicológico, depressão, porque nunca foram indenizados. Eles moravam numa casinha, tinham o seu gadinho, tinham a sua propriedade e acordaram no outro dia sem direito a nada. E esperando há 17 anos, Alexandre, 17 anos uma indenização, uma realocação. Tá aí essas pessoas. E, ironicamente, eles não podem receber o Bolsa Floresta. Por quê? Porque eles não deveriam estar lá. Então eu faço parte do Conselho dessa unidade de conservação.
Aqui, ó, só na nossa região foram criadas mais de 18 unidades de conservação, todas elas estão irregulares ou ilegais, porque não indenizaram as pessoas, não fizeram, chama o termo de compromisso, né, que é aquele documento que você recebe, documento aqui, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode plantar isso, aqui você pode tirar o minério, aqui você pode plantar castanha, aqui você vai tirar o óleo de copaíba, aqui você vai criar gado. Não existe isso nesses mosaicos aí da BR-163, entre o 12 e o 15, ali era a antiga reserva garimpeira do Tapajós, que o Feijão já falou um pouco sobre ela, mas isso é a política do voo de galinha. O desmatamento no começo dessa política caiu realmente, só que em 2014 a galinha caiu e não voou mais. Por quê? Porque já tinha bagunçado a sociedade. Você não indenizou, não pagou ninguém, você não fez o ordenamento territorial, você não revê os limites. Então o governo não cumpriu nada do que manda a lei. Existe uma lei para isso, chamada SNUC. E o ICMBio nunca cumpriu o SNUC. E as pessoas estão morrendo, passando fome, passando necessidade. E a realidade da Amazônia, seu Alexandre, é que quanto mais floresta, mais pobreza. Uma pessoa, esses ribeirinhos que estão aqui, eles não têm plano de saúde, eles não têm auxílio moradia, eles não têm energia elétrica, eles não têm como levar seus filhos para as escolas, seus produtos são vendidos baratíssimos, eles recebem 5% do valor que vale no mercado. Então, essas pessoas foram, eu digo que foram amaldiçoadas por essa política do voo de galinha. É por isso que o desmatamento está aumentando. Não é porque a política atual como é que desmontou o IBAMA, o desmonte da política ambiental brasileira. Isso é mentira, isso é fake news. O que houve é que se cria unidade de conservação e não cumpre a lei, não indeniza, não paga, as pessoas vão fazer o que lá? Não se faz uma escola em cima de uma árvore, não se planta, não se cria gado em cima de um pé de castanheira. As pessoas vão, onde é que eles têm recursos? Se a floresta está sendo um empecilho para a sua sobrevivência, eles vão lá nela. Porque floresta, para quem mora na Amazônia, para nós que moramos lá, para aquele que me criei, cheguei lá com 5 anos de idade, quanto mais floresta, mais pobreza. Essa é a realidade. Eu vi até o ministro Ricardo Salles, que vai falar semana que vem, ex-ministro, dizia o contrário, que a pobreza é inimiga da floresta, é o contrário. Onde tem floresta, onde tem pobreza, tem floresta. Então a floresta é amiga da pobreza, porque a política ambiental é mal feita. Você vai na África, o Congo, pobre, tem floresta. Você vai no Amapá, o maior percentual de floresta do Brasil, pobreza. O pior IDH do Brasil, o maior índice de violência é no Amapá, e é onde tem mais floresta. Então, olha só a situação das estradas da APA Triunfo do Xingu. O Estado do Pará, quando ele foi fazer as audiências públicas para criar a APA Triunfo do Xingu, ele falou que nós íamos ter essa estrada aí asfaltada. Há 16 anos atrás. Aquilo ali é o ônibus do Stallone, eu conheço aqui todo mundo por nome, né? Que eu moro lá, esse que está bem aí, ó, chamado Zé Leitão, esse que está com a marreta aqui é o dono do ônibus, é o Stallone. Ele coloca um pino ali, numa ponta de eixo, aí amarra o cabo, aí ele tem um cabo, vai puxando, isso é um ônibus de linha, tá? Então hoje, nós estamos em 2022. Está ancorando o ônibus ali para puxar. Aí o ônibus vai lá, ele inventaram lá um guincho, aí ele liga o ônibus lá e vai puxando, aí ele vai lá, bota o cabo mais para cima. Já vi isso em Jeep, mas em ônibus não. Essa é a nossa realidade. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Que ninguém pergunta o porquê da Amazônia. Por que se garimpa? Por que se usa pecuária para se ganhar dinheiro? Por que se desmata para produzir? Está aí. Olha as estradas. Então, você não tem energia elétrica, você não tem como arrumar outro tipo de recurso, porque o Estado não cumpriu sua parte. A APA Triunfo do Xingu é a que mais desmata no Brasil. Beleza, mas é a que mais desmata a sociedade. É a que mais provoca miséria. Está ali, está aí as estradas. Então esse é o resultado da política ambiental. Olha só, olha o vídeo aqui, olha esse vídeo aqui, seu Alexandre. Isso é uma carregadeira puxando o ônibus.
Deu sorte, né? Conseguiu sair. Como? Meu Deus. Se é outro homem, isso é o do homem do NEM, já é outra pessoa. Olha a situação. Isso em 2022, onde o Estado do Pará diz que se nós aceitássemos a criação da APA Triunfo do Xingu, essa estrada ia ser asfaltada. Nós íamos ter bacia leiteira, energia elétrica. E aqui, essa pequena mocinha é a Patrícia. Ela é moradora do Iriri. E eu estava lá levando a vacina. Interessante que você falou em o que o satélite não vê e você está personalizando o problema. Olha o que a Patrícia diz. Sabe o nome das pessoas. Olha o que a Patrícia diz. Porque a gente aqui dentro que a gente fica preso, porque a gente não pode nem trabalhar porque eles embasam a gente aqui dentro. Você queria estudar? Rapaz, eu queria estudar, quero me formar aqui dentro da estação. E você quis formar em quê? Medicina. Medicina. E você tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. Você estudou até que série? Eu estou no segundo ano. Segundo ano do quê? Do ensino médio ou do ensino Não. fundamental? Fundamental. Então você ainda tem que terminar, então você não teve oportunidade aqui, depois da criação da unidade, para estudar. Não tive oportunidade. Aí você acha que vai ser difícil você realizar seus sonhos, se ainda continuar essa estação ecológica aqui? Rapaz, pelo jeito eu acho difícil. Porque não tem escola, Porque né? não está tendo a escola, porque os governadores eles não querem botar os professores para dar aula para a gente, fica empatando o povo trabalhar. Aí como é que vai ensinar os alunos? Não tem condição disso não. E se você se formasse em medicina, você vinha ajudar os seus amigos aqui ribeirinhos? Todos aqui. É o meu projeto de eu consultar todos, de um por um. Esse trabalho eu ia fazer, com todos aqui dentro. Deus abençoe velho, certo, né, Patrícia? Esse aqui é a realidade da Estação Ecológica da Terra do Meio. Foi criada em 2005 e até hoje a situação da vida dessas pessoas é essa. Estamos só piorando, ó. Piorando, Estamos ficando velho, cansado. É, estava E também aí? de trabalhar. Morremos de doente. Isso o satélite não Que vê. idade ela disse que tem? Eu tenho 25 anos. Quando foi criada a estação ecológica, seu Alexandre, ela teve dificuldade em alimentação. Porque imagine que o irmão dela, que é o Ita, trabalhava levando gente de turismo. Ali tinha ecoturismo, pessoas de pescar, pesca e solte. Outros trabalhavam na pecuária, outros plantavam arroz, feijão. E a Patrícia, ela era pequena. Mas aí faltou comida. Quando cria a unidade de conservação, o governo some. Ele cria, ele joga bomba, faz igual Hiroshima. Chega lá, na vida das pessoas... Põe no mapa, depois mostra como feito. Tá aqui, tá feito. E eles ficaram lá. Essa menina passou muita necessidade alimentar. Porque você não tem nada, eles não tiveram nada. Nunca receberam uma cesta básica. Nunca, em 17 anos. Essas pessoas estão protegendo a floresta, são ribeirinhos, são povo da floresta. São povos tradicionais. Os seus produtos não chegam no nosso... Essas informações, o satélite não vê ela. Eles vê lá que a estação ecológica tem desmatamento. Desmatamento nas unidades de conservação. Mas não mostra a situação da Patrícia. Eu queria ver se a Greta Thunberg tem coragem de passar um ano aí no lugar da Patrícia e pegava a Patrícia e levava lá para Suécia, né, para morar no lugar dela. Ver o que aconteceu. Um ano depois a gente ia lá ver como é que estava a situação. Aqui agora vamos falar aqui sobre o garimpo, né, que é a minha profissão. Aí nós temos aí o exemplo do garimpo tradicional. Ali nós temos esse garimpo aqui, é na França, tá? É na Amazônia, só que é na França. Sim, na Guiana Francesa, que é um departamento da França. É na França. Então, isso aqui é o Macron, né, tem na sua Amazônia, ele providencia o quê? Mineração e garimpo. Está lá funcionando. Olha só como é que é a recuperação que a gente faz lá, seu Alexandre. Ali em novembro de 2007, teve o começo do trabalho, depois a gente tampou tudo, né, deixou só uma poça de água. Depois, em 2008, começa o trabalho de vegetação, em 2011 já está recuperado. Então, a atividade garimpeira ela pode ser muito bem trabalhada e manejada para que a gente possa, né, depois recuperar a área. Olha, agora o que o governo faz? Em vez de educar, em vez de trabalhar as pessoas, trabalhar o ser humano, só entra com repressão.
Então, olha, um crime aí é um crime ambiental, um agente público de defesa do meio ambiente cometendo um crime para combater outro crime. Ali ele está furando um contêiner de 1.000 litros, derramando óleo diretamente no chão. Isso vai para o lençol freático, vai para o rio, e o indígena, que isso aí eu acho que deve ser numa área indígena, se eu não me engano, eu peguei isso da reportagem do Fantástico, até que a Sônia Bride participou, e eles derramaram aí, ó, 10.000 litros de óleo no igarapé, numa área indígena. Olha o tamanho da poluição. Meu Deus. Porque o garimpeiro, senhor Alexandre, ele não vai derramar... Quanto é que está um litro de óleo no garimpo hoje? R$9. Quem é que vai derramar seu óleo? Nunca nós vamos fazer uma coisa dessa. Só que o IBAMA, quando chega, a Polícia Federal, olha o tipo de operação. Isso aí é um tipo de operação destruindo casas, residências. A lei, senhor Alexandre, não permite queimar residências. Está lá no decreto 6.514. Ponto, você existe um decreto inconstitucional, nós achamos que é inconstitucional, porque queima uma escavadeira, queima um motor. Mas o mesmo Brasil não queima uma droga quando ela é apreendida. Se você pegar um carro cheio de droga, ele não queima aquele carro. Ele não queima nem a droga. Para queimar a droga, o juiz tem que autorizar. Só que quando chega um agente, ele vai lá, o agente está furando e derramando óleo diretamente no solo, cometendo um crime ambiental. Queima uma casa, olha aquela moto. Aquela moto precisava ser destruída. Qual o crime ambiental que essa moto ajuda a fazer? Ela não cavou nada, é uma moto. E o cara ficou no meio da floresta, sem moto, tendo que voltar a pé. Ele vai sair de lá? Não, ele vai continuar trabalhando. Porque ele não pode nem sair. Né? Então, isso não resolve o problema. Então, o garimpeiro hoje sofre, apesar, senhor Alexandre, olha só, e nós fomos a profissão mais citada na Constituição. Acho que o jornalista não sei se é citado, mas nós garimpeiros somos. Somos comparados com os povos tradicionais. Nós temos um artigo só nosso, o índio tem um artigo dele, que é o 231. E nós também temos o nosso, que é 174. O artigo 174 diz que o Estado, inciso 3º, favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção social e econômica dos garimpeiros. Então, o garimpeiro está lá na Constituição e o Estado é obrigado a desenvolver ele econômica e socialmente. Não é fazer isso aqui. Isso aqui é ilegal. A nossa Carta Magna é rasgada na Amazônia todo santo dia. Em troca de quê? De um ambientalismo que só está, eu chamo de ambientalismo de sangue, porque as pessoas estão morrendo. Nós também somos citados no artigo 21, capítulo 25. O Estado estabelecerá as áreas e as condições para o exercício da atividade garimpeira em forma associativa. Ele manda fazer reserva garimpeira como manda fazer reserva indígena. Agora, depois da Constituição, criaram 300 reservas indígenas. E a única reserva garimpeira que existia, eles tiraram e transformaram em unidade de conservação. Ilegal, inconstitucional. Onde é que está a Constituição? Onde é que está a hermenêutica desse povo? No artigo 201, inciso 7º, ele fala assim, é assegurada a aposentadoria no regime geral da Previdência, nos termos da lei, a trabalhadores rurais, incluídos produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Então a Constituição, ela cita o garimpeiro 4 vezes. E com a ajuda da mídia criaram um certo pejorativo, um preconceito contra o garimpeiro. Tanto, eu tenho aqui a pergunta da Letícia Estrela, né? Querem mudar de nome para minerador artesanal, que é um eufemismo. Por quê? Porque estão usando garimpeiro como se fosse algo feio, né? Algo condenável. Né? O ano passado, foi esse ano, o governo está tentando transformar o garimpeiro em povo artesanal, mas nós não queremos isso, Alexandre. Eu falei, inclusive, no Ministério, eu falei, olha, vocês perguntaram para quem? Porque a classe garimpeira tem um direito constitucional. Nós estamos na Constituição, foi um trabalho do que o senhor conhece, Zé Altino Machado, Antônio Feijão, Sebastião Curió, Ivo Lubina de Castro. São grandes garimpeiros que colocaram o garimpeiro aí, ó. Citado 4 vezes na Constituição. É citado mais do que o índio, é citado mais do que a unidade de conservação, é citado mais do que o ambientalismo. Pois é, a FUNAI, na hora que você falou em cesta básica, a FUNAI entregou milhões de cesta básica. A FUNAI. O garimpeiro não foi nenhum. Nenhum. Então, o garimpeiro, ele tem todo esse direito, mas agora o governo, nós pedimos aí até para o governo, para rever esse decreto,
e que faça uma política nacional para o povo garimpeiro. Criar aí uma forma que a gente possa criar um licenciamento ambiental para a classe garimpeira. Por exemplo, se eu for garimpeiro, chegar no estado do Pará e for na prefeitura pedir uma licença, o agente ambiental, ele pensa que eu sou um criminoso. Fala, não, garimpo não pode. Falei, não pode por quê? Bora na lei. Aí vai na Constituição. Eu tenho que pegar a Constituição, ensinar para um técnico numa Secretaria de Meio Ambiente, olha, você vai aqui, procura aqui, está aqui. Ele, mas você não pode trabalhar no APP. Não, então bora lá, o Código Florestal diz que a atividade garimpeira é de utilidade pública e você pode trabalhar dentro do APP. Porque ela tem, como diz o Feijão, ela tem rigidez locacional, senhor Alexandre. Se o ouro está lá, a Constituição diz no artigo 4º, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização das concessões para pesquisa e lavra dos recursos de jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando. Agora, Marcelo, o que dizer que o garimpeiro dirá quando falam, responsabilizam, hein? Mas está saindo ouro contrabandeado do país escondido, diamantes que saem. Quem é que é responsável por isso? O responsável, eu sempre coloco como essa falta de zelo constitucional. O que o Constitucional manda? Manda fazer uma política pública voltada ao garimpeiro. Meu pai, eu falei para o senhor no início, ele pegava o ourinho dele, ou se fosse um diamante, ou se fosse a colombita, ou se fosse a casterita, ia na Caixa Econômica, vendia, sim, e pagava um imposto, e esse ouro era utilizado pelo Brasil como lastro. Sim. Infelizmente, esse apagão ambiental que nós tivemos depois da Eco 92, que todo mundo, proteção ambiental, mas esquece que a Constituição fala no artigo 225, equilíbrio, o tripé da sustentabilidade. Aí deixa capenga, não tem como sustentar. Então aí nós temos nossos diamantes sendo contrabandeados, nosso ouro sendo contrabandeado. Por quê? Porque o garimpeiro precisa sobreviver, porque lá nós vivemos no direito chamado consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito dos costumes. Aquele direito na Amazônia que a Constituição não chega lá. A Constituição manda fazer isso aí. Tem até o projeto 191, né, que está no Congresso, que diz que atividades econômicas nas terras indígenas. A Constituição permite, está lá no inciso 3º do artigo 231. Tem até o índio que está vendendo diamante para a Bolívia. Esse dia foram fazer uma operação no centro do Munduruku, lá em Jacareacanga. Quando chegou o IBAMA, só tinha índio garimpando. Eu vi a imagem. Aí como é que você entende? Ele está esperando desde 88 que o artigo inciso 3º do artigo 231 seja votado no Congresso Nacional. E o Congresso não vota nem essa lei, não faz a lei infraconstitucional coerente com a atividade garimpeira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grande pacto para a Amazônia, vamos ver o que está precisando. Se o garimpeiro é o problema, se o fazendeiro, vamos sentar todo mundo e criar a solução para isso. Soluções se faz com gente, com diálogo, com conhecimento. Então aqui, agora, olha só a situação de um comércio justo na Amazônia, senhor Alexandre, para finalizar, já finalizando. Sabe quanto é que é um preço de uma carne paga um produtor de São Félix do Xingu? R$19 o quilo. Ele recebe, o consumidor paga 28. Então, ele recebe 67% do valor de mercado. Um garimpeiro vende uma grama de ouro a R$270. Na Bolsa de Valores, está a R$310. Ou seja, o produto dele, o que ele trabalha, é valorizado em 87%. O cara paga 87% pela mão de obra dele. E o produtor sustentável? Pronto, o óleo de copaíba, que é um produto sustentável, né? O óleo de copaíba é pago para o extrativista R$50 o litro. R$50 o litro. Sabe quanto é que é vendido aqui nos shoppings aqui de Brasília? É vendido a R$85 100 gramas, ou seja, R$850 o litro. Sabe quanto é que o produtor de óleo de copaíba recebe pelo seu produto? 6% do valor de mercado. Castanha, né? Castanha do Pará. Castanha do Pará. Lá é R$2 um quilo. Sabe quanto é que é aqui? Um quilo, R$120. Ele recebe 1,6% do valor recebido pelo produtor. Ou seja, como é que você concorre? A pecuária recebe 67% do valor de mercado. O garimpeiro, 87%.
E o produtor sustentável, quanto é que a ONG paga? A ONG, o comércio justo, o desenvolvimento sustentável, vai salvar o planeta, aí vem esses filmes aí, babá, não olhe para cima, não olhe para o lado, não olhe para baixo, mas olhe para o bolso. Porque o produtor que está lá, a mãe da Patrícia, Dona Zefa, recebe R$6 pelo produto, 6% pelo produto dela. Quando ela tira uma castanha para vender, ela recebe 1,6%. Então, como é que você vai concorrer com essas outras economias? Isso tem que mudar, você tem que fazer o contrário, ou igualar todo mundo com comércio justo. Isso faz parte de uma das ramificações do ambientalismo, comércio justo, produção orgânica. Não chega lá não, são produtos orgânicos, mas com uma valorização de mercado de menos de 5%. Marcelo, o que você tem falado aí citado de ONG, né, reforça a pergunta que eu fiz para o Feijão, e tem uma pergunta aqui da Íria. Por que, né, a CPI das ONGs não sai? Porque o país precisa saber o que há por trás disso. Eu sei que eu não tenho certeza, mas tem até uma decisão judicial que diz que as ONGs não podem se verificar de onde vem o dinheiro das ONGs. Ou seja, você não pode fiscalizar de onde vem o dinheiro da ONG. Eu sou fiscalizado, a Receita, mas a ONG não pode ter parece que seu relatório de caixa. Mas se ela, porventura, estiver cometendo um crime de lesa pátria, uma ONG estrangeira, meu Deus do céu. Mas isso acontece todo dia, seu Alexandre. Eles tiraram, hoje olha o projeto, quem foi que fez o estudo técnico-científico para a criação da Estação Ecológica da Terra do Meio? A WWF. Quem foi que criou a Unijava, que contratou o indianista que foi assassinado, né, por aquele crime? Foi a WWF. Ou seja, um órgão internacional. Na fronteira do Brasil, está ali. Então, por que não se faz a CPI das ONGs? Porque as ONGs têm muito lobby, né? Elas vão nos partidos políticos, é muito dinheiro. Aqui mesmo em Brasília, um dia eu cheguei aqui, tinha 5 mil índios, senhor Alexandre, protestando contra a votação do marco temporal. O senhor já fez as contas? Eu fiz as contas de cabeça. Sabe quanto é que custa, mais ou menos, para manter 5 mil índios aqui em Brasília durante 5 dias, 7 dias? 10 milhões de reais. E haja arara e passarinho para eles matar e vender aquele negocinho deles lá, aquelas cocacas. Né? De onde é que vai vir esse dinheiro? O índio tem dinheiro? Como é que o índio... De onde é que vem os 10 milhões de reais gastos para bancar acampamento Terra Livre, essas manifestações contra o marco temporal? De onde é que vem o dinheiro? Isso tem que estar na CPI das ONGs. Aí eu só acho que a ONG lá do Munduruku, os Munduruku não querem ONG lá não. Mas as ONGs estão lá. Então, para finalizar aqui, depois que tiver alguma pergunta, eu queria mostrar aqui o que a gente faz lá como sugestões para a Amazônia. Eu coloquei trazer a Constituição do Brasil para a Amazônia, nossa Constituição, ser levada para o povo da Amazônia, fazer um macrozoneamento econômico e ecológico para a Amazônia, fazer um centro das atividades produtivas da Amazônia, fazer Embrapa mineral para a Amazônia, nós precisamos do Embrapa também para o setor garimpeiro, o setor mineral, né? E a remodelagem da legislação fundiária e ambiental da Amazônia, porque hoje em dia nós não temos a lei sendo cumprida na Amazônia. Não está funcionando o som? Ao general Eduardo Vilas Boas, ao Instituto Eduardo Vilas Boas. Nós estamos aqui na Vila Canópolis, em plena Amazônia. Vamos mostrar um pouquinho aqui do projeto Garimpo Verde e Amarelo e Carneiro Ecológico, para vocês conhecerem o projeto de sustentabilidade que a gente pensou aqui, seguindo o exemplo do presidente Geisel, presidente que iniciou no Brasil o desenvolvimento sustentável e essa ideia de sustentabilidade na Amazônia. Aqui, pessoal, é importante a gente mostrar aqui a nossa casinha dos carneiros aqui que eles dormem, ficam. Essa parte aqui de baixo a gente recolhe, certo? O esterco. Eles saem aqui por essas fendas aqui, cai aqui, a água leva todo esse esterco, lava o esterco e é depositado ali
no local para que a gente possa deixar ele perder toda a amônia, né, da urina do carneiro, para que a gente possa usar ele para recuperar o solo das áreas de atividade garimpeira, para que a gente possa recuperar o solo e plantar as nossas espécies comerciais. Aqui é outra etapa, né, do projeto. A gente planta aqui o feijão, tá? Por que o feijão? Porque o feijão, ele é uma leguminosa e ela é uma grande fixadora de nitrogênio no solo. Todos nós sabemos que o nitrogênio ele é muito importante para as plantas, né? As raízes do feijão, ele consegue fixar o nitrogênio, que ajuda as plantas no seu metabolismo e ajuda ela a crescer, desenvolver, e o solo fica mais rico. Então a área onde tem atividade garimpeira, o solo fica mais pobre, a gente enriquece, começa a enriquecer ele com feijão, além de também dar renda e alimentar a comunidade. Essa aqui é a outra parte, né, a terceira parte do projeto Garimpo Verde e Amarelo, e junto com o projeto Presidente Geisel. Aqui nós temos a nossa plantação de açaí, uma área que foi lavrada, né, na atividade garimpeira. Vocês podem ver, nós temos o cuidado aqui de não capinar o mato. A gente só roça o mato aqui. Essa matéria orgânica vai novamente enriquecer o horizonte O do solo, que é o horizonte orgânico, né, onde você tem todo o metabolismo do solo, praticamente, e os nutrientes, eles vão se formando, né, graças ao trabalho do feijão, que fez fixou o nitrogênio no solo. Depois vem a matéria orgânica do capim, que a gente vai limpando ele, esse capim, que a gente vai roçando o capim aqui, e esse capim vai enriquecendo o solo. E aqui vocês estão vendo, aqui tem mais de 2.000 pés de açaí plantado. Aqui o nosso lago, né, aquela é a área que vai ser recuperada o ano que vem. E aqui vocês estão vendo a floresta. Com isso, é o nosso banco de semente. Isso aqui é a quarta etapa do projeto. Por que que a gente, na atividade garimpeira, só trabalha mesmo aonde tem o minério? Ou seja, o minério tem rigidez locacional. A gente só pode trabalhar onde tem o minério. Então a gente lavra, recupera com o açaí, para que o açaí gere renda e riqueza para essa propriedade e para as comunidades, e a gente consiga recuperar a APP, né, a área de preservação permanente e as nascentes da propriedade. Fica tudo recuperado com o mínimo de impacto possível, a floresta em pé, porque essa floresta vai gerar sementes, ele é o nosso banco de semente para fazer a regeneração natural das outras partes da atividade. Então esse projeto Garimpo Verde e Amarelo é o garimpeiro da Amazônia, direto da Amazônia, aqui na Vila Canópolis, município de Altamira, estado do Pará, direto da floresta, mostrando o que os satélites não vê. O trabalho que nós estamos iniciando aqui e nós queremos implementar em todos os garimpos da Amazônia. Aí é um pouco do nosso trabalho, e as pessoas, uma frase, né, que a gente sempre coloca nos grupos do WhatsApp, que o senhor falou: as pessoas existem e elas precisam de comida e de trabalho para sobreviver. E há milhões de pessoas na Amazônia. O satélite vê o garimpo, a derrubada das árvores, mas não vê o sofrimento de quem mora lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Que o seu exemplo se multiplique pela Amazônia. É o nosso sonho. É uma solução para a Amazônia. Com certeza. São várias soluções, mas nós queremos que a Amazônia seja vista não só como é hoje, mas também tem gente lá. Parabéns pelo seu trabalho, pelo povo da Amazônia e pelo Brasil. E pela soberania nacional também. Obrigado. E por aquilo que é do Brasil de direito, que é a sua riqueza natural. Bem, com isso a gente encerra este webinar, que foi acompanhado pelo general Vilas Boas. Eu quero lembrar que amanhã
quarta-feira, 6 de julho, às 15 horas, na Poupex, o Instituto General Vilas Boas vai realizar um encontro alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, né? A ELA, com palestra do General Vilas Boas, que com a ajuda de tecnologia vai contar sua trajetória com essa doença, desde o diagnóstico até os dias atuais. Você pode prestigiar de maneira presencial, a entrada é gratuita, só que os lugares são limitados, né? Ou acompanhar online, inscrevendo-se no https:/igvb.org/ela, né? E garanta sua participação. Eu quero, ao encerrar, eu quero dizer que dentro de uma semana, na terça-feira, dia 12, né, no mesmo horário, vamos ter duas figuras da política brasileira, a deputada Carla Zambelli, que vai falar sobre a COP26 e os reflexos para a soberania brasileira, e o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, que vai falar sobre a realidade da Amazônia, índios, ONGs e miseráveis. Parece que combinaram, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu repito o endereço, igvb.org. E aí você vai encontrar lá a nossa webinar. Muito obrigado e até a próxima. 200 anos de independência do Brasil.